Questão 14 diz assim, pessoal, olha só, Enem 2019. Na madrugada de 11 de março de 1978, parte de um foguete soviético reentram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo. Os inúmeros fragmentos entraram em ignição devido ao atrito com a atmosfera, brilharam intensamente enquanto cortavam o céu. Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano. Aqui a situação e nós temos o seguinte, ó. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era qual dessas afirmativas? Analisando as afirmativas, ele dizia o seguinte, né, que a letra L diz que a velocidade angular do foguete em relação à Terra é igual e no mesmo sentido, tá? Se a Terra está girando nesse sentido, o foguete, né, no caso, os fragmentos do foguete também estão se deslocando nesse mesmo sentido, ou seja, acompanhando o giro da Terra. Se eles acompanharem o giro da Terra, o que é que vai acontecer? Quando o Rio de Janeiro, né, que é essa posiçãozinha aqui, ó, que é essa posição, ele se deslocar até esse ponto, o que é que vai acontecer? As pessoas que estão no Rio de Janeiro vão ter a sensação de que o foguete, os fragmentos estão caindo em cima do Rio de Janeiro. Porém, não é isso que acontece, tá? Porém, não é isso que acontece, tá? Então, não pode, a letra A não pode ser por conta que os fragmentos não vão cair em cima do Rio de Janeiro, tá? Eles vão cair no oceano. E para isso acontecer, o que é que deve ser levado em consideração, tá bom? Então, a letra A não pode ser a nossa afirmativa. Ele diz o seguinte, que a velocidade angular do foguete em relação à Terra, na letra B, diz que é superior da Terra no mesmo sentido. Veja bem, se a Terra gira nesse sentido e os fragmentos também acompanham o movimento de giro da Terra, né, que está dizendo que é no mesmo sentido, para que eles não caiam no Rio de Janeiro, o que é que tem que acontecer? Esse cara tem que ter uma velocidade superior à velocidade de rotação da Terra, tá? Ou seja, ó, a reentrada é nesse ponto. Porém, enquanto o Rio de Janeiro, né, ó, esse ponto que é o Rio de Janeiro, ele gira com essa velocidade, os fragmentos, eles têm uma velocidade maior, ou seja, eles vão cair, né, ó, lá na frente, tá? Ao invés de ter caído em cima do Rio de Janeiro. Beleza? Tá? Então essa é a interpretação correta da questão. Beleza? Então por isso que o gabarito é letra B. A letra C diz o seguinte: inferior da Terra no sentido oposto. Se a velocidade dos fragmentos for inferior à da Terra no sentido oposto, se a Terra está girando nesse sentido, o que, é que vai acontecer? Os fragmentos vão cair um ponto atrás, um pouquinho atrás aqui do ponto de reentrada, né? Nesse caso aqui, ó, por exemplo, poderia cair aqui em cima do continente, né, do nosso continente, ou, por exemplo, um pouquinho mais aqui atrás, tá bom? Então, não pode ser o gabarito da nossa questão, tá? Igual a da Terra no sentido oposto, tá? Não, enquanto a Terra gira para esse lado, tá? Os fragmentos estão por outro lado, com a mesma velocidade, então eles vão cair um pouquinho também atrás. A interpretação é quase a mesma da letra C, tá certo? Beleza? Só que o que muda é a velocidade que vai ser a mesma, mas porém está no sentido oposto. Ou seja, os fragmentos vão cair um pouquinho mais atrás, tá bom? Então não pode ser letra D. Letra E, superior da Terra no sentido oposto. Se é superior da Terra, o que, é que vai acontecer? Esses fragmentos vão cair bem mais longe, né, no sentido oposto. Vão cair aqui nessa outra parte aqui do planeta, tá bom? Então não pode ser letra E. Então, neste caso, o gabarito da nossa questão é a letra B.